Aparentemente a gente foi chamado de bookfloppers. Vamos falar sobre o Felipe Neto. Aliás, sobre os comentários que ele fez sobre não só Biblioteca da Meia-Noite, que deixou uma galera revoltada, mas também os comentários depois disso. Gente, são 6 horas da manhã, eu tive insônia, acordei 5 da manhã e cá estou eu gravando esse vídeo. Ai, desculpa, que bookflopper eu achei um pouco engraçado, assim, sabe? Enfim. Ele fez alguns comentários sobre o livro A Biblioteca da Meia-Noite e deixou muitas pessoas muito revoltadas, né? Porque não foi somente o comentário sobre o livro em si, mas emitindo uma opinião de quem gostou do livro e principalmente, né, quem se diz, sei lá, crítico da literatura, ou, enfim, se gostou desse livro, não era pra levar a sério, não sei direito. Tô aqui com todos os comentários, a gente vai passar um por um. E assim, teve muitos criadores, muitos amigos meus, inclusive, que emitiram opiniões ao decorrer da tarde desse sábado sobre esse assunto. E tanto que eu fiquei quieta, entendeu? Porque... E só compartilhei, a galera postou, que eu concordei. Porque já tinha muita gente falando sobre, enfim. Eu também tava aproveitando meu sábado, não tava afim, sei lá, às vezes você só não tá afim. Você vê, você olha pra aquela situação, você não concorda, mas você fala, não estou afim de falar nesse momento. Até porque tinha muita gente falando já e eu fui compartilhando o que eu concordava. Porém, depois, aparentemente Felipe Neto, ele publicou mais opiniões, agora voltado aos criadores de conteúdo, né, literário. E aí, sei lá, tava acordada, né, insônia, pleno domingo, acordando 4 horas da manhã, tudo bom. Tô com amidalite, tô com dor na garganta, aí tá difícil. Já tô medicando, mas foi por isso que eu acordei. Eu decidi, por que não? Por que não vir aqui? E aqui estou eu. Vamos do começo. Aonde tudo começou, gerou uma revolta entre as pessoas. Ele publicou um stories, acho que eu vou deixar aqui, se eu tiver saco pra edição, falando da opinião dele sobre o livro Biblioteca da Meia-Noite, que por acaso eu já li e eu gostei. Olha que coisa. Nessa opinião ele dá meia lua, que eu acho que é o conceito de 5 estrelas pra gente, então seria tipo meia estrela. Ele escreveu exatamente assim: um livro de autoajuda dos mais vagabundos, mais fantasiado de ficção, no nível mais raso possível, com alegorias e metáforas tão estúpidas que qualquer pessoa acha que é mais inteligente por estar conseguindo se relacionar e entender. Se você gostou desse livro, por favor, do fundo do meu coração, leia mais livros. Além de, falar, uma tragédia de literatura. Claro que vendeu 6 milhões de cópias. Eu quero começar desse ponto. Não é porque um livro ele é famoso, sabe? Eu não sei se é isso que ele quis dizer, mas é isso que eu interpretei. Porque quando você fala assim, claro que vendeu 6 milhões de cópias, dá a entender que só porque o livro é famoso ele não vai ser bom, assim, como se o que fosse popular não tivesse qualidade. Muito pelo contrário, assim, a gente tem realmente livros que são best-sellers, são muito vendidos, são muito falados e que são bons. Eu não posso falar que esse é bom tecnicamente ou não, até porque eu não sou crítica na literatura. Todo o meu conteúdo é baseado puramente na minha opinião pessoal, né? Na minha experiência. Bom ressaltar. Mas assim, é isso que eu entendi dessa fala. O que me incomoda, falar pra você, real, eu também não curto livro de autoajuda, não. Eu acho que pode ajudar algumas pessoas, de fato. Eu, Elis, na minha experiência, não gosto, não leria. Ainda assim, eu gostei de Biblioteca da Meia-Noite, assim, trazendo até um contexto pessoal, eu já tive depressão, já tive 2 momentos, assim, da minha vida que eu passei pela depressão, porque a depressão é aquela coisa, né? Você faz o tratamento, você pode chegar num lugar melhor, mas você pode voltar a ter, né? Você pode ter uma recaída. E eu tive 2 momentos na minha vida que eu tive depressão. Quando eu li A Biblioteca da Meia-Noite, eu já não estava mais nesse momento. Não estava com depressão. Porém, eu achei um livro tão bom, assim, foi que nem eu descrevi na época. Eu achei uma carta de amor à vida. E eu não acho que quem se relaciona, como é que ele fala aqui? No nível mais raso possível, com alegorias e metáforas tão estúpidas que qualquer pessoa acha que é mais inteligente por estar conseguindo se relacionar e entender. Eu não acho, de verdade, assim, que ninguém vai se achar mais inteligente por conseguir se relacionar e entender. Porque é um livro que vai falar sobre depressão e, suicídio. Então, assim, as pessoas que vão se relacionar com esse livro é porque muito provavelmente em algum momento da vida delas, elas sentiram que elas não queriam mais estar aqui.
Entende? Pessoas que já passaram por essa situação ou pessoas que estão passando por essa situação. Então, quando eu descrevi esse livro como uma carta de amor à vida, é para abranger mais possibilidades de quem pegar esse livro e ler conseguir pensar, poxa, talvez possa ter motivos para eu estar aqui. Para algumas pessoas pode parecer muito óbvio, né, a mensagem final que a Biblioteca da Meia-Noite quer trazer, porém, por muitas vezes é necessário falar o óbvio, sabe? Porque quando você está numa dor profunda, você se sente muito solitário diante desses sentimentos. E apesar de parecer óbvio, né, que tipo, poxa, outras pessoas podem passar por essa situação, já tenham passado, estão passando, têm esses mesmos sentimentos que eu, quando você tá ali vivendo aquilo de fato, muitas vezes você não consegue ter essa compreensão, assim. Você pode até entender racionalmente, mas você não entende emocionalmente. Pra você é a única pessoa que está passando por aquilo. Não existe solução, principalmente esse sentido de, tipo, não tem solução. Essa é a pior coisa do mundo, tipo, de você achar que não existe nada que você pode fazer na sua vida que vai te tirar daquele sentimento e daquela ideia que não vale a pena você estar aqui. Então, assim, a mensagem final de A Biblioteca da Meia-Noite, ela pode ser óbvia, porém, às vezes a gente tem que falar o óbvio, às vezes a gente tem que reforçar a ideia mais de uma vez para conseguir tentar atingir as pessoas. E é o que eu disse, eu posso não gostar de livro de autoajuda, mas livro de autoajuda pode ajudar muita gente, muito mais gente do que a gente pode imaginar. Claro, não substitui a terapia, isso é um fator muito importante, mas pode ajudar, pode ser um passo inicial, entendeu? Não só em depressão, mas em muitos outros aspectos da vida. E a Biblioteca da Meia-Noite, ela é escrita por um autor, se eu não estou enganada, que ele escreve livros de autoajuda. Só que aqui ele traz, sim, um elemento da ficção, que é justamente para conseguir chegar em mais pessoas. Que assim como eu sou uma leitora que não leria livro autoajuda, porque eu não gosto. Mas eu li esse, porque isso é ficção, coisa que eu gosto. E eu achei incrível, eu acho que realmente pode, sim, ajudar muitas pessoas. Eu achei um livro lindo, eu achei de uma mensagem linda. E vamos mais pra frente, né, que eu já me estendi muito nesse ponto. O que acontece? Depois disso, ele falou assim: desculpe se eu te ofendi com a análise do livro Biblioteca da Meia-Noite, mas como um aficionado por literatura, ver esse tipo de livreto caça-níquel que transforma autoajuda barata em ficção incomoda demais. Pois bem, eu acho que eu já comentei esse ponto, né? Eu acho que na real você consegue atingir mais públicos quando você faz esse movimento de trazer a ficção, né? E do fundo do coração, se vocês virem alguém que se diz especialista recomendando esse livro, eu sugiro que você deixe de seguir as dicas. Será que vocês têm que deixar de seguir minhas dicas, gente? Você acha, Capitu? Será? Assim, eu não sou especialista em ficção, mas achei curioso esse comentário. Vamos seguir. Das duas, uma. Ou a pessoa não entende de literatura, ou ela sabe muito bem o pedaço de cocô que leu e está te recomendando porque sabe que é o típico livro caça-níquel que costuma funcionar. Desculpa se algum booktoker recomendou essa bomba. Eu não vi ninguém. Mas se recomendou, olha, meu parça, tu só pode estar de sacanagem. Eu já vou passar pro próximo, que a gente faz um comentário final, né, sobre tudo isso. Ele coloca entre aspas: ai, Felipe, mas isso é questão de opinião. Então, não é. Opinião é uma coisa, análise mais técnica é outra. A obra não é ruim porque eu não gostei da história. Isso sim seria uma opinião. A obra é ruim porque a escrita é pobre, a técnica é terrível, a história é entupida de furos e o único objetivo do livro é servir de autoajuda e fingir ser ficção. A história é linear, rasa e sem sentido. Os diálogos são risíveis, mastigados, e muitas vezes achei que o autor era um especialista em livro infantil. Não é. Pois bem, eu acho que foi aqui que as pessoas se incomodaram de verdade e que teve todo esse movimento na internet. Por quê? Eu tô vendo muitas pessoas... Nossa, tô até esquecendo aqui de tomar. Vocês acham que é café? Não, é água de coco. Enfim. Eu vi muitas pessoas na internet se questionando: ah, mas não pode mais criticar livros? A gente não pode mais falar que não gosta de um livro? Não, gente, a gente pode falar que não gosta de um livro. Eu, pelo menos, tá? Tem gente que não concorda comigo. Eu acho que sim, a gente tem total direito de falar se a gente gosta ou não de um livro, tá? Tipo, é a sua opinião. Acho que esse é o principal fator, né? Opinião, que vai ser pautada nos seus gostos, nas suas experiências, nas suas preferências, do que vai fazer sentido ou não
pra você, do que vai se conectar ou não com você, e vai ser uma opinião pessoal. E é até por isso que a gente tem tantos gêneros de livro, né? Tem livro de autoajuda, tem livro de ficção, aí em ficção a gente vai entrar em romance, em terror, suspense, fantasia, a gente tem livro de não ficção, que não necessariamente não é autoajuda, enfim, a gente vai ter variados. E dentro desses próprios nichos a gente vai ter subnichos, digamos assim, né? Livros mais variados possíveis e que dentro do próprio gênero pode ser que tenha alguns livros que você goste e outros livros que você não goste tanto. Tudo pautado na sua opinião. O que incomodou as pessoas e o que foi que me incomodou também nesse ponto, né? Nessa parte do que o Felipe Neto postou. De novo, faz parecer que as pessoas que gostaram desse livro, elas não têm uma opinião válida. O que as pessoas ficaram sentidas é que parece que ele diminui todo mundo que gostou e que indicou esse livro, principalmente, eu não sei se ele tá falando diretamente com um produtor de conteúdo, sabe? Assim como eu, assim como tantos outros que não são necessariamente técnicos em livros. Que ele diz, né? Do fundo do coração, se vocês virem alguém que se diz especialista, que recomendando esse livro, eu sugiro que você deixe de seguir as dicas. Isso eu acho muito difícil, assim. Eu acho que é muito extremo, sabe? Porque, tudo bem, cara, você não gostou do livro, você acha que ele, tecnicamente, não é bom. Mas você falar pros seus... Nem sei quantos seguidores ele tem, mas eu sei que são milhões, assim. Milhões de pessoas que você tem que deixar de seguir uma pessoa que você acompanha porque ela indicou esse livro. Eu acho que é um pouco extremo, sabe? Um pouco não, acho que é muito extremo. E ainda falando, né? Das duas, uma, a pessoa ou não entende de literatura, ou ela sabe muito bem o pedaço de cocô que leu e está recomendando porque sabe que é o típico livro caça-níquel. De novo, é muito extremo. Você querer categorizar todo um grupo de pessoas que leu esse livro, que gostou, que recomendou, e por ela ter recomendado essa leitura para outras pessoas, a partir desse momento, toda a opinião dela referente aos gostos literários dela, ou entendimento literário, porque a gente pode estar aqui pautando tanto de leitores, ou enfim, de críticos literários de fato, e falar que ela não vale de nada, assim, você não conhece a pessoa, você não sabe o conhecimento que ela tem, quais são os gostos que ela tem, o conteúdo que ela produz, e você fala que nada do que ela falar vai valer. Assim, eu acho isso muito extremo, e eu acho que foi aí que deixou as pessoas bem incomodadas, porque você categoriza todo um grupo de pessoas e fala que, ó, essa opinião, um lixo, descarte imediatamente. E aí ele até fala, né, desculpa aí se algum booktalker recomendou essa bomba. Eu não vi ninguém, mas se recomendou, olha, meu parça, você só pode estar de sacanagem. E aí, né, que eu penso que talvez o Felipe não tenha tanto contato com as redes literárias, até porque esse livro foi um fenômeno de fato, assim, das redes sociais, não só na rede da dancinha, mas nas outras. Foi um livro estrondoso, assim. Realmente, vendeu muito. O que até se confirma depois para um story que a gente vai ir mais pra frente. O que eu queria ir antes dos stories recentes é comentar. Eu fui dar aquela famosa stalkeada, sabe? Eu fui nos livros que ele leu esse ano, que tá fixado até no perfil do Felipe Neto. Um dos livros que ele leu no dia 14 de junho, vou deixar aqui também, se chama Damas de Pedra. Na capa do livro, aparentemente tem um selo da Rede da Dancinha. E aí vem um comentário, né? Aqui ele classificou como 2 luas, né? Ou seja, 2 estrelas. Para iniciantes. E isso é tudo bem, porque pelo que eu vi em todas as recomendações que ele faz, aliás, todas as leituras, todas as opiniões das leituras que ele faz no ano, ele sempre coloca, né? Tipo, para iniciantes, para leitores, enfim, que já tem um pouco mais de experiência, enfim, do quanto você já leu ou não. Aí ele coloca para iniciantes, né, classificando, e vem o comentário embaixo. Ai, ai, booksters. Achei isso engraçado porque eu lembrei do bookster, no caso, né, o Pedro Pacífico. O termo que a gente utiliza, né, para leitores assíduos, pelo menos nas redes sociais, é bookstans. Quando a gente fala bookster, a gente lembra do nosso querido Pedro Pacífico. Mas tudo bem. E aí vem um comentário. Comprei o tal fenômeno da Rede da Lancinha. E foi o que eu imaginava. Fraco, tedioso, profundidade de um pires, totalmente previsível. Tem seus momentos, mas poucos. Pode ser bom se você leu 3 livros na vida. Então, de novo, é um comentário um pouco ácido, assim, porque, tipo, uma coisa é você falar para as pessoas, tipo, eu não gostei desse livro.
Eu não gostei desse livro por esse ponto. E quando ele vai falar de Biblioteca da Meia-Noite, ele até fala, né, os motivos que levaram ele a não gostar da obra. Na opinião dele, ele achou a escrita pobre, a técnica terrível, que a história é entupida de furos, que o único objetivo do livro é servir como autoajuda e fingir ser ficção. Esse último ponto, tipo, de fato, é um escritor que escreve autoajuda e, de fato, ele coloca essa autoajuda numa ficção. Aí vai que se você gosta disso ou não. Os outros pontos são o que levaram ele a não gostar do livro. E que tá bom, cara. Você vai ter os seus motivos do porquê levou a não gostar do livro. Mas eu acho que, de novo, né, nesse Damas de Pedra, ele repete o que ele fez com a Biblioteca da Meia-Noite, que é, mais uma vez, associar um livro fenômeno das redes, o que eu imaginava. Que nem a Biblioteca da Meia-Noite, que ele fala, uma tragédia de literatura, claro que vendeu 6 milhões de cópias. Damas de Pedra, comprei o tal fenômeno da Rede da Dancinha e foi tudo que eu imaginava. Disclaimer, eu nunca ouvi falar nesse livro, mas tudo bem. Se você ouviu, já leu, comenta aqui. E no final, mais uma vez, né? Pode ser bom se você leu 3 livros na vida. Tal como em Biblioteca da Meia-Noite, ele coloca, se você gostou desse livro, por favor, do fundo do meu coração, leia mais livros. Então ele classifica também que todo mundo que gostou desses livros não tem experiência suficiente. Então, de novo, você colocar outro grupo de pessoas numa caixinha e generalizar completamente. Por exemplo, eu gostei, né? Já falei aqui pra vocês, vou repetir, gostei de Biblioteca da Meia-Noite. Eu já li mais de 400 livros na vida. Eu não sei se pra vocês isso é pouco, se isso é muito, mas eu acho bastante até, né? Enfim, não sei se pra vocês é muito ou não. Então, assim, tem que ler mais? Acho que esse foi um outro ponto que incomodou as pessoas. Enfim, essa foi toda a primeira parte, né, dos stories. Só queria reforçar que é isso, entendeu? Dessa primeira parte, o principal incômodo foi, não é por deixar ou não de gostar do livro, até porque cada um, com seu qual, sou completamente a favor de você falar que você não gosta de um livro, porém, contudo, entretanto, você desmerecer, não necessariamente que ele tenha desmerecido, mas, enfim, foi essa impressão que ele deu, toda uma galera, tanto que produz conteúdo, ou as pessoas, leitores, assim, que não necessariamente produzem conteúdo e gostaram do livro, isso é muito chato. É isso é muito chato. Você vai, tipo, você vai deixar a pessoa até constrangida, talvez, assim, tipo, nossa, eu gostei de A Biblioteca da Meia-Noite, gostei dessas damas, sei lá o quê, damas de ferro, né, até esqueci o nome do livro, Damas de Pedra. Felipe Neto falou que, se eu gostei desses livros, então minha opinião não é boa o suficiente. Eu que não vou falar para as outras pessoas que eu gostei do livro. Então você vai gerar aquele sentimento de vergonha. É a pior coisa do mundo, cara. É uma coisa que a gente tenta tanto combater nas redes sociais, tipo, de não ter vergonha das coisas que você lê. Tem muita coisa aí. Nossa, eu queria ver o dia que chegasse Dark Romance, Monster Romance no Felipe Neto. Meu Deus, a internet assim, ó, ia ser o colapso. Você pode gostar do que você quiser, entendeu? Eu vou reforçar isso, porque, mais uma vez, que nem eu já comentei, às vezes o óbvio não é óbvio para a maior parte das pessoas. Que nem o filme da Barbie, gente. O filme da Barbie, maravilhoso, por sinal, ele traz mensagens muito óbvias, mas muito óbvias para quem já tem contato com o assunto, né? Há muito tempo. Para muitas pessoas não era óbvio aquilo, até por isso que deu o burburinho que deu. Leia o que você quiser. Goste do que você quiser, desde que você não diminua a opinião das outras pessoas. E isso não é só falando sobre os comentários do Felipe Neto, tá? E sim algo que a gente já traz em discussão na comunidade literária há muito tempo, porque a gente sabe o que acontece. Nossa, você gostou de tal livro? Meu Deus, não acredito que você gostou desse lixo. Ou, nossa, você não gostou dessa obra-prima? Então não vale de nada o seu gosto literário. Nossa, o quanto eu já fui criticada por eu não ter gostado da saga do churrasco lá, da Jennifer, sei lá o que, do churrasco. Ai, eu não lembro o nome do livro. É esse aqui, ó. Não gostei desse livro. E aí eu lembro que na época eu falei, não gostei, trouxe os motivos pelo qual não gostei do livro. Eu em nenhum momento eu falei, nossa, o livro é ruim. Quem gosta desse livro não sabe o que tá falando. Não, eu só falei, eu não gostei por conta desse motivo. Aí eu lembro que no Twitter, né, sempre por lá, aliás, não é nem mais esse nome, é o X, chegou uma pessoa falando, não, porque você não pode falar se você gostou ou não dessa história, sem ter lido os outros, que essa opinião não vale de nada sem ter lido o resto da saga. Eu lembro que eu falei que eu o mundo,
que o mundo não foi bem desenvolvido, na minha opinião. Aí, minha opinião não era válida a partir do momento que eu não li os outros livros da saga. Que tipo, você não pode dar opinião da saga se você não lê o resto. Só que, pois bem, eu não gostei do primeiro livro, então a partir desse momento eu não vou ler o resto da saga, porque eu não vou me obrigar a querer gostar de algo que desde o primeiro eu não gostei. Enfim, gente, mas eu tô me perdendo aqui no foco. Goste do que você quiser, é isso que eu queria dizer, entendeu? E é algo que acontece na comunidade literária como um todo. É algo que a gente tenta bater na tecla, né? Das pessoas se sentirem livres, delas gostarem do que elas quiserem. Gostar de não existir essa culpa, de não existir essa vergonha, de não humilhar as outras pessoas também por conta do que ela gosta ou deixa de gostar. Já é algo que a gente tenta bater constantemente nessa tecla. E até por isso, novamente, que todos esses comentários do Felipe Neto incomodaram tanto nós, leitores. Vamos para os próximos stories. Começa com ele falando que ele descobrindo, né, a maioria dos booktalkers amaram o livro que ele não gostou, que ele ficou sabendo em muitas páginas do Facebook e os bookstalkers estão o xingando horrores pelo que ele falou do livro, e aí ele decidiu fazer algumas novas considerações, que foi o que me levou a querer gravar esse vídeo. Ele falou que ele não usa o rede de dancinha, que ele é contra timelines infinitas de vídeos curtos, e ele defende o banimento desse formato. Então ele fala, né, se vocês quiserem que eu veja a crítica, vira a câmera de lado e grava um vídeo de mais de 5 minutos para começo de conversa. Por isso que eu tô aqui. Eu gravo conteúdo principalmente na rede dancinha, é a minha rede principal. Claro, existem inúmeras críticas de conteúdos rápidos, do que isso tem se feito, as pessoas ficarem querendo conteúdos imediatos, e que isso gera, né, nas pessoas. Acho que isso não vem somente da plataforma, mas vem de inúmeras coisas, né? A gente está na era do imediatismo, né, modernidade líquida, por assim dizer. Eu acho que tudo tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Eu acho que a rede da dancinha, ela tem muitos pontos positivos, na verdade, também. Eu acho uma rede maravilhosa, eu consumo, eu produzo, e eu defendo também. Tem inúmeros criadores, não só do nicho literário, mas de outros, e que trazem conteúdos maravilhosos, tanto informativos, porque a rede, ela tem esse papel de querer ser uma plataforma de conteúdos informativos, então é muito bom nesse sentido. Também com conteúdos de comédia, enfim, tem inúmeros conteúdos naquela rede e o algoritmo, eu acho que é o melhor que a gente tem atualmente no que a gente foi avaliar todas as redes sociais, de verdade, eu acho. Enfim, mas aí outros 500. E aí veio. Eu mantenho exatamente a minha opinião e tudo que escrevi, embora tenha pegado pesado. Então ele admitiu que ele pegou pesado. Eu estava numa noite horrível e carreguei muito nas palavras, mas são exatamente o que penso a respeito da obra e de qualquer pessoa que se diga especialista em literatura e elogie aquele livro. É a minha opinião. Depois, eu quero agradecer a todos os especialistas de literatura que me encheram de mensagens dizendo: muito obrigado por isso. Eu não posso falar porque seria atacado. Então, aquele quer dizer que muitas pessoas foram até o direct dele, né, falando que não gostaram do livro, mas não tinha exposto a sua opinião por receio, ou sei lá, né, vai saber por que não. E aí ele continua, sem problema. Eu tomo as porradas por vocês e por todas as outras pessoas que mandaram mensagem. Eu morria de vergonha de dizer que eu odiei esse livro. Não tenha vergonha. Diga, bota pra fora. Assim, nesse ponto, beleza. Beleza, ó, nem tudo eu discordo, tá bom? Olha como são as coisas. Eu acho que esse movimento realmente existe nas redes, inclusive eu já cheguei a fazer um vídeo sobre isso na rede da dancinha, com mais de 2 minutos, olha só, inclusive eu acho que ele bate 10 minutos, porque tem como você fazer vídeos longos lá, olha que coisa. Foi um vídeo que até que foi bem, falando sobre de influencing, e aconteceu principalmente quando saiu toda a base da Virginia, a resenha da Karen Bacchini, que eu quis correlacionar esse tema com a comunidade literária, convido vocês a assistirem, inclusive, porque não vou trazer todos os pontos para cá, mas basicamente, para quem não conhece o termo de influencing, foi um movimento que começou lá na gringa, principalmente voltado ao nicho de maquiagens, as pessoas percebendo que elas estavam comprando muita coisa, comprando mais do que deveria, por exemplo, 5 tipos de blush, 7 tipos de base, sendo incentivadas a comprar, não necessariamente consumir, e parar, né, colocar a mão assim na consciência e pensar: o que eu estou fazendo na minha vida, porque eu estou comprando tudo isso, eu não preciso disso tudo. Vamos tentar reavaliar as pessoas que a gente segue, as pessoas que a gente consome conteúdo,
aos nossos hábitos de consumo. E aí eu tentei trazer isso para o nicho literário também, porque dentro do movimento de influencing, a gente tem que pensar que muitas vezes os criadores de conteúdo, isso de todos os nichos, eles estão, né, vendendo coisas. Porque por vezes tem acordo com marcas e publis e tal, e não que isso seja errado, é a forma de criadores de conteúdo ganhar dinheiro, né? Mas a crítica, né, e que eu concordo nesse movimento, é que muitas vezes essa opinião é comprada. Teve até um momento naquela época, né, que teve uma criadora lá de maquiagem da gringa, que ela foi fazer um vídeo de um rímel, mas os usuários apontaram que na real ela estava usando um cílio postiço. É bem problemático, assim. E aí eu tentei fazer esse link com a comunidade literária. E qual foi minha crítica? E por isso que eu acho que eu falei, né, até concordo com você, Felipe, olha só. Eu também acho que tem muitos criadores que acabam dando opiniões de livros que não necessariamente é a deles. E eu acho isso delicado, porque assim, o que faz você ser um criador de conteúdo que tenha uma opinião não válida, assim, mas que as pessoas vão considerar válida. É isso que quer dizer. Não, eu não estou falando que a opinião é válida ou deixa de ser, mas que as pessoas que consomem esse conteúdo vão achar válida ou não. Se o seu conteúdo for sincero, né? Porque a gente começa a perceber quando o conteúdo não é sincero, quando as opiniões são compradas, quando tudo é publi, entendeu? A gente sabe, cara, a gente sente. E aí gera esse desânimo, assim, de não querer mais acompanhar. Tanto que a gente vai trabalhar esses dois lados, né? O mercado de influência e o mercado de comunidade. O mercado de influência, ele vai continuar existindo, só que ele tá começando a se pautar no mercado de comunidade, de realmente criar conexões com as pessoas e de querer opiniões genuínas. E esse negócio de ficar vendendo coisas que muitas vezes você não acredita, é uma coisa que cansou as pessoas. Eu sei que me cansou, pelo menos. E eu sei que cansou muitas pessoas também. A gente vê aí de publi de aposta, publi de gominha pra crescer cabelo. Eu não sei se funciona ou não, mas enfim, eu acho que não. Coisa pra emagrecer, milagrosamente. São coisas que, enfim, né? É uma coisa que a gente já percebe há um tempo. E aí no meio literário, eu acho que existe isso também, de produtores de conteúdo que vão fazer opiniões sobre livros, elogiando, exaltando tal, mas não necessariamente aquela opinião dele, entendeu? É uma opinião comprada. Eu acho que isso é difícil. Queria falar um palavrão, agora mas não vou. É difícil, porque a sua audiência não vai mais confiar em você. Vai começar a achar que qualquer e toda opinião de criador de conteúdo é comprada. E a gente não quer passar isso para as pessoas. Eu mesma sempre falo e sempre vou falar que toda opinião que eu der de livro vai ser sincera. Se eu gostei do livro, eu vou falar. Se eu não gostei do livro, eu vou falar também, trazendo os meus pontos, do porquê eu acredito que aquele livro funcionou ou não pra mim. Pra mim. Pra mim. Eu não estou definindo que aquele livro é ou não, ou deixa de ser bom. Estou falando que aquela experiência foi ou não boa para mim. São duas coisas completamente diferentes. Mas sempre irei dizer quando eu não gostei de um livro. Inclusive, já teve muitos livros famosos que eu não gostei. Eu acho que é importante a gente exercitar isso. E aí, quando ele diz, né, que teve muitas pessoas que procuraram ele, falando que morria de vergonha de dizer que odiou o livro, eu acredito, porque realmente, como eu disse, esse livro, ele ficou muito popular, assim, extremamente. Ele rodou nas redes sociais, podem acreditar em mim. E aí tem esse efeito da internet, né, de quando uma coisa é muito popular e você tem uma opinião contrária, pode ser que você seja atacado. Como eu já comentei aqui que eu fui atacada com De Sangue e Cinzas. Ó, lembrei o nome do livro, gente. Fui atacada com De Sangue e Cinzas quando eu falei que eu não gostei do livro. Então, assim, é algo que acontece. E aí eu acho que esse é o outro lado da moeda. Tem tanto as opiniões de pessoas que a gente sabe, assim, que não são opiniões sinceras, mas também, e por ser tipo uma opinião comprada, mas também tem um lado de, pô, a pessoa tem medo de expor a opinião dela nas redes sociais, e isso também é prejudicial. A gente tinha que ter essa abertura de poder falar, gostei ou não gostei do livro. Só que quando você for fazer isso, tendo ciência que é a sua opinião, não uma verdade absoluta, que as pessoas são livres para elas gostarem do que elas quiserem. Tanto que toda vez que eu vou falar que eu não gostei de um livro, eu sempre faço, né? Eu sempre falo, talvez pra você a experiência seja diferente, entendeu? Se você tiver um gosto parecido com o meu, muito provavelmente você não vai gostar, mas pode ser que você goste também. Pode ser que seu gosto seja completamente diferente do meu e você vai amar esse livro. Então tudo vai ser uma experiência pessoal, tá?
Continuando. Não sou crítico literário, só dou minha opinião sobre livros. É só clicar no meu destaque ficção aqui no Insta. Tem dezenas de livros lá com nota e uma curtíssima opinião. Tem recomendação lá, acho que vocês vão gostar, principalmente porque eu não recomendo livros no nível de A Biblioteca da Meia-Noite. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E aí vem os pontos que realmente me fizeram vir aqui gravar o vídeo. Por fim, não há problema algum se você gostou do livro. Eu só questionei quem se diz especialista. Se não é o seu caso, por favor, leia e leia muito todo tipo de livro, recomende, diga o que você acha, leia. Eu não sei se ele chegou a ler as críticas da internet, né, do que a galera tava falando, mas esse foi outro ponto que as pessoas bateram bastante, que eu concordo também, que quando você faz esse movimento, né, de tipo, poxa, o livro que você gostou é horrível, você não entende nada, blá 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 blá, você faz a pessoa ter vergonha, né? E às vezes até desmotivando ela a dar continuidade à literatura, num país que já não lê tanto. Aliás, que não tem tanto incentivo à literatura. Então, eu acho que vem de encontro a isso, né? Dele trazer aqui, leia muito, leia todo tipo de livro, enfim. Continuando. Agora, se um especialista de gastronomia elogia um prato de miojo esquentado no micro-ondas, eu já vou no unfollow. Uma coisa é meu irmão comendo isso de madrugada cheio de fome, dizendo que tá gostoso. Outra é alguém que ganha vida pra só entender disso, recomendando o prato pra todo mundo. Ele agradeceu pela atenção, disse que agora está lendo antes que o café esfrie, outro fenômeno das redes sociais. Ele não comentou isso, eu que estou comentando. E assim que ele terminar, ele posta o que ele achou. Quero ler esse livro, inclusive. E aí vem, só pra finalizar. Se vocês virem algum TikToker ou Facebooker ou caramba que for falando que ele não incentiva a literatura, mande essa pessoa estudar a vida dele, tudo o que faz para impulsionar a literatura aos seguidores. Aliás, mande logo essa pessoa para outro lugar, porque ela não faz a mínima ideia do que está falando e nem sequer pesquisou a história dele antes de sair falando o que bem entender. De fato, eu não conheço muito a vida do Felipe Neto, mas o pouco que eu já vi, assim, foi alguns movimentos de movimentar a literatura. A gente sabe que teve a Bienal do Rio, que ele foi contra a censura de livros LGBT, ele comprou todos os livros LGBT e distribuiu, se eu não estou enganada, isso foi uma coisa muito legal. E sei que, por vezes, ele está nas redes, vez ou outra, sorteando, por exemplo, comprar carrinhos de livros das pessoas. É o que eu tenho conhecimento, não tenho mais conhecimento que isso, mas ambos são bem legais. E aí vem, aparentemente uma booktoker entrou em contato com ele. Ela acha que todo mundo só elogia esse livro porque um booktoker começou elogiando e hoje você não pode ir contra a maré dos booktokers, senão você ganha hate. Ela não leu esse livro ainda, começou, leu 2 capítulos, abandonou porque achou um saco e agora quer ler pra falar mal com propriedade. E falou que os vídeos dela duram mais que 5 minutos também. Tá. Não sei quem é a pessoa, mas eu achei que tava querendo um pouco de aprovação. Enfim. Aí ele fala que é isso. Aí ele fala algumas coisas que ele já foi criticado, acusado, enfim. Que ele já enfrentou o prefeito do Rio de Janeiro. E no dia que os booktokers forem, a preocupação dele é o dia mais leve da vida dele. Beleza. Aí vem a opinião de outra pessoa que mandou pra ele. Fefo, tem tantos livros que eu li por indicação de booktokers que dizem que tais livros são a 1001 maravilhas que até duvido se gostam mesmo de ler ou só é pelo hype. Amo ver suas resenhas e acompanhar o que você tem lido. Beleza. Às vezes as indicações que você pegou não combinam com você mesmo. Vem a opinião do Felipe Neto. Entrei em perfis de bookstagrams para ler umas críticas e eu tô embasbacado. Não há crítica. Quase todos os que eu vi são apenas resenhistas bajuladores. Fazem uma sinopse do livro e todos são maravilhosos como se fosse um crime dizer que o livro é ruim. Nem todo livro é bom, embora todo livro seja bom para alguma pessoa. Essa ideia que falar mal de um livro é pecado para a literatura é uma aberração da geração Z. Cresçam, tem muito livro merda nas prateleiras. Essa galera falsa que diz que todo livro é bom é apenas isso, falsa. Já comentei sobre esse ponto, né, gente? Realmente, tem gente que só elogia livros. Tem gente que eu acho que tem sim opiniões que são compradas. Tem outras pessoas que têm medo de vir expor a sua opinião nas redes sociais, justamente por pessoas que humilham, ou criticam, ou menosprezam a opinião de outras pessoas, falando, por exemplo, se você leu esse livro e gostou, eu acho que todo mundo deveria deixar de te seguir.
Então é por esse tipo de comentário que as pessoas têm medo de vir nas redes sociais vir dar a opinião delas. Continuando. O cinema está em crise. Imagina se agora decidissem que toda crítica de filme deve ser positiva, porque falar mal vai fazer as pessoas não irem ao cinema. Foi isso que li dos tais book floppers. Somos book floppers. Por aí. Você não é crítico, é escritor de sinopse. Babado. Outra pessoa que entrou em contato com ele. Pô, Felipe, a maioria dos book influencers que eu acompanho são o oposto, são bem equilibrados nesse quesito. O Paulo Hatz, por exemplo, já tacou o pau em vários livros famosinhos falando e explicando porque ele achou tal livro ruim. Tem vídeos dele de mais de 1 hora falando sobre os livros e tal. Acho que tu curtiria. De fato, amo Paulo Hatz. Paulo Hatz, te amo. Ele nunca vai ver esse vídeo. Enfim. Gostei, vou procurar esse. Minha crítica não é a todos os criadores de conteúdo de livro, é para os resenhistas bajuladores que defendem que todos os livros são lindos. Essa turminha que passou o dia me atacando, achando que vão me vencer com viewzinha de TikTok, não vale quase nada, visto que a esmagadora maioria pula o vídeo com 3 segundos e TikTok conta uma visualização. Bando de pela saco. Vou fazer um comentário final de tudo. Próxima pessoa que entrou em contato com ele. Os booktokers não sabem respeitar uma opinião. Se todo mundo tá dizendo que livro X é bom, se você chegar e dizer achei a escrita chata, pouco desenvolvida e sem propósito, nunca mais você vai ter paz. Felipe Neto. A quantidade de gente escrevendo isso é estarrecedora. Eles tentaram tirar a paz da pessoa errada. E foi isso, gente. Esses foram os comentários, né? Você percebe que tem um movimento realmente das pessoas achando que tem esse lugar da internet que você não pode expressar a sua opinião sem ser atacado de alguma forma, né? Tipo, falar mal de um livro que todo mundo ama, ou falar bem de um livro que todo mundo odeia. Até concordo que isso existe, mas, de novo, e assim como eu iniciei esse vídeo, a crítica toda começou não porque Felipe Neto deixou de gostar da Biblioteca da Meia-Noite. Foi a forma que ele expressou essa opinião, categorizando, generalizando todo um grupo de pessoas, como se a opinião dessas pessoas não fosse válida, como se a opinião dessas pessoas não valesse realmente de nada. Tô repetindo a mesma coisa, enfim, desculpa, 6 horas da manhã. E isso não é legal. De novo, aqui também no final, ele meio que menosprezou todas, não todos, né? Ele mesmo fala todos, mas a grande maior parte de criadores de conteúdo do TikTok. Acho que não tem por que você pegar uma briga dessa, sabe? Talvez realmente não seja uma dor de cabeça pra você, mas eu te falo, cara, tem tanta gente boa dentro do TikTok e de outras redes também. Ele falou também dos bookstagrammers, enfim. Tem tanta gente boa produzindo conteúdo de literatura que rala, cara, que rala pra estar produzindo conteúdo, pra estar trazendo recomendações, que traz um conteúdo assim fenomenal, tá? Fenomenal. Que traz opiniões sinceras, e lê, e estuda. Tem gente estudada no meio também, tem gente que cursou letras, tem gente que é pós-graduada, tem gente que... Pô, tem uma galera, entendeu? Que eu sou fã, que eu admiro, que eu apoio. Não tem por que você generalizar outro grupo de pessoas, se essa foi a sua intenção. Tem tanta gente que já tá desmotivada, que já tá insegura de produzir conteúdo de literatura, porque por muitas vezes a gente sente que nós somos desvalorizados pelo mercado, que as pessoas não levam a sério o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente recomenda. E aí parece que colocou o dedo na ferida, sabe? De tipo, pô, será que a gente é mesmo pouca merda? De verdade. A gente teve a Bienal agora, a gente teve números absurdos na Bienal. E eu acredito de verdade que esses números da Bienal, esse sucesso da Bienal, ele vem muito atrelado aos produtores de conteúdo na internet. Muito. Muito. A gente vê os livros ficando muito famosos, sendo best-sellers, através das recomendações que a gente faz na internet. Tem muito livro bom. Muito livro bom. Tem muito livro que você não vai gostar também, mas tudo bem. Aí é você achar algum produtor de conteúdo que se relacione mais ao seu gosto. Isso não vai significar que a opinião dessa pessoa é inválida, que ela não vale de nada. Muito pelo contrário. Pô, acho que a gente tem que repensar essas coisas que a gente expressa na internet, entende? Porque tem muita galera boa
Tem muita galera boa, boa de verdade, produzindo conteúdo maravilhoso, recomendando livros sensacionais, que se dedica ali todo dia pra estar aqui, pra se sentir desvalorizado, pra sentir que não tem importância nesse mercado, de um mercado que já não valoriza tanta gente. É difícil. É todo dia uma batalha. Todo dia uma batalha. Porque por vezes acham que enfim, que é fácil produzir conteúdo. Eu acho que isso pra qualquer nicho, não é fácil produzir conteúdo, gente. Tipo, eu não vivo disso, tá? Eu tenho meu emprego das 9 às 18, como uma maior grande parte das pessoas, eu não vivo disso. Eu imagino que pra quem viva, é uma outra experiência. É você ter que contar com o que você não sabe que você vai receber no mês. É você ter que contar com se as marcas são favoráveis com você ou não, se seu conteúdo vai chegar à maior parte das pessoas. São preocupações que eu passo também, apesar de eu não viver disso. É algo que eu gosto muito de fazer, que eu queria também me profissionalizar, eu queria ter um retorno financeiro da hora em relação à minha produção de conteúdo, é um objetivo que eu quero chegar um dia. Mas eu vejo, tipo, pessoas próximas a mim, ou criadores que eu acompanho também, falando das angústias que eles passam, das inseguranças, porque tem muita insegurança envolvida, porque eu sinto também que isso é um outro assunto, assim. Mas eu sinto que tem tanta pessoa que tem medo de falar sobre as suas inseguranças, porque aí vai parecer que, tipo, eu tô sendo ingrato. Olha o tanto que eu conquistei. Eu não quero falar sobre as coisas que me assustam, porque vai parecer que eu tô sendo ingrato, porque eu não posso falar das coisas negativas. E não, você pode falar, você pode ter seus medos, você pode ter suas inseguranças. Inclusive, é muito bom você reconhecer que vocês as têm pra elas não te dominarem, entendeu? E existe muita insegurança nesse meio. Tem gente muito maravilhosa, com muitas inseguranças, e que se relacionam entre tantas pessoas, e que por vezes, de novo, elas se sentem sozinhas. E aí eu tô fazendo um paralelo ao início desse vídeo. Não sobre depressão, mas sobre nunca se sentir suficiente. E esse é um sentimento que a gente tem. Muitas pessoas têm. Eu sei que eu tenho. E às vezes a gente não se sente suficiente. E às vezes parecer que a gente tá falando com nada. Que ninguém tá aqui escutando a gente, que são, sei lá. E a gente sabe que tem sempre as pessoas que estão lá acompanhando o nosso conteúdo e a gente troca e é muito legal e a gente agradece, mas por vezes dá aquela sensação de, pô, será que eu sou uma piada na internet? Será que as pessoas me zoam? Será que as pessoas não gostam do que eu falo? Será que eu sou relevante? E aí quando vem alguém de fora, grande, milhões de seguidores e fala, pô, se alguém indicou esse livro pra você, dá um follow. Chato, né? Enfim, eu vou parar por aqui porque esse bruto já tá com 53 minutos. Vou ver se eu consigo editar esse vídeo e publicar já hoje no meu YouTube. Tô há meses sem publicar lá. Quero voltar, inclusive, a produzir mais conteúdo por aqui, eu juro, é um dos planos. Enquanto isso, eu convido você a seguir o canal Chá da Meia-Noite, que é o meu mais novo podcast literário, junto da Beatriz Lins. Beatriz Lins na Rede da Dancinhas, ou Ala Santé no Instagram. Minha amiga, a gente está produzindo esse podcast sensacional, um podcast literário. Já tem 2 episódios no ar. Vai um episódio novo toda terça-feira. Já temos alguns gravados. Hoje, inclusive, domingo, iremos gravar mais alguns episódios à noite. Já tô hablando muito aqui com minha garganta doendo. Vou descansar ela pelo resto do dia. Na verdade, eu vou editar esse vídeo e fazer um vídeo mais curto para as redes sociais. E a gente se vê. Eu juro que eu quero voltar a postar aqui com mais frequência. Se alguém assistir, porque, enfim, né? Nunca se sabe. Se você assistiu até aqui, comenta. Fala o que você achou, fala o que você pensa sobre tudo isso. Ou só um emoji de um livrinho, sei lá, só pra saber que teve alguém que assistiu até o final. Mas traz aqui o que você achou, se você concorda ou não comigo. Você não é obrigado a concordar comigo, tá? Como sempre, como eu sempre tento promover, de verdade, gente, é uma coisa que eu bato nos meus vídeos. Qualquer coisa que eu falo, minha opinião não é uma verdade absoluta. É o que eu penso, você pode discordar, e eu tô sempre aberta ao diálogo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, o que você acha? Sou uma book flopper?